Em contato conosco, o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt. Secretário, muito obrigada por falar conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. É um prazer para mim estar aqui com vocês e com a audiência da Band. Secretário, a gente sabe que muita gente bate na porta do Tesouro perguntando: será que dá isso, dá aquilo, ainda mais em ano pré-eleitoral geral como é o ano que vem? E nós tivemos ontem aquela rede nacional convocada pelo ministro João Roma, detalhando o que até agora nós temos em relação ao novo programa social que vai substituir o Bolsa Família. O senhor está confortável com isso? A gente tem hoje condições fiscais de seguir com um programa social maior, secretário? Thaís, essa é uma pergunta interessante, porque o cenário fiscal ele tá de uma maneira bem peculiar. Assim, até poucas semanas atrás nós tínhamos um cenário fiscal para o ano de 2022 que, apesar da necessidade importante do Brasil de fortalecer a sua consolidação fiscal, o Brasil é um país que tem uma dívida muito grande e uma taxa de juros muito alta comparada com seus pares. Então, historicamente, nós temos que ter essa busca de melhorar as condições do nosso endividamento e reduzir a nossa dívida. Apesar desse cenário de fundo, em função de peculiaridades da inflação, em função do esforço fiscal que vem sendo feito, nós estávamos vislumbrando um espaço para políticas de governo, políticas discricionárias, que era suficiente para comportar um redesenho do programa social. Essa questão inflacionária que eu falei foi um fator que comeu um pedaço muito grande do orçamento de 2021, e esse ano nós estamos executando um orçamento que é muito apertado. Esse fator virou e o ano que vem abriu-se um espaço. Havia uma percepção da nossa parte que havia um espaço para o orçamento de 2022 para fazer um programa social mais robusto, e nós fomos informados pela Justiça de um volume muito grande de precatórios que deveria ser inscrito no orçamento de 2022. Os precatórios, que são essas decisões judiciais de última instância, vinham tendo um crescimento nos últimos anos, um crescimento que não era confortável, só que de 2021 para 2022, as informações que nós recebemos de todos os níveis da Justiça apresentaram um nível de crescimento de 54 bilhões nós tínhamos inscrito no orçamento de 2021 para 89 bilhões no orçamento de 2022. Ou seja, um crescimento de mais de 30 bilhões de reais que consumia exatamente o espaço que nós estávamos prevendo para o programa social. Isso quer dizer que o governo não terá condições de executar as suas políticas em 2022? De maneira nenhuma. O governo está trabalhando para adaptar o seu orçamento de 2022 a essa realidade das decisões judiciais. Foi enviada na segunda-feira uma proposta de emenda constitucional para reescalonar o pagamento desses precatórios e devolver algum espaço para a execução de políticas públicas no ano de 2022. A trajetória que nós vínhamos era uma trajetória trajetória de crescimento das sentenças judiciais, era uma trajetória que inviabilizaria a ação do Estado, se não em 2022, em 2023, em função da ausência de espaço para a execução das políticas mais convencionais. Então, nós apresentamos essa proposta de emenda constitucional, reescalonando esses pagamentos. Seria viável a gente retomar algum espaço para o orçamento de 2022 e aí viabilizar uma série de políticas, inclusive a revisão do programa social, que foi uma determinação do próprio Supremo Tribunal Federal no mandato de injunção, orientando a revisão e o fortalecimento do programa social. Secretário, rapidinho, Cláudio, só te interromper aqui para dar uma notícia. O ex-deputado Roberto Jefferson publicou na sua conta no Twitter uma informação de que a Polícia Federal está atrás dele para prendê-lo.
uma ordem que vem do Supremo Tribunal Federal. Ele diz que a casa da ex-mulher hoje foi alvo, então, desse mandado de prisão e também de busca e apreensão contra ele. E ele pergunta aqui, né, onde vamos parar com essa canalice? O que a gente conseguiu apurar até o momento é que a ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão preventiva a partir de um pedido da Polícia Federal, que detectou a atuação de Roberto Jefferson em uma espécie de milícia digital que tem feito ataques aos ministros do Supremo e às instituições. A Polícia Federal, então, está cumprindo esses mandados nessa manhã. Nós vamos, ao longo do dia, e daqui a pouco no Jornal Gente, ter mais informação sobre isso, mas só para trazer a notícia que é importante, está decretada a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson e também mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos nesta manhã no Rio de Janeiro por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Bom, estamos entrevistando aqui o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, e eu gostaria de perguntar, secretário, o seguinte, acho que no dia 29, 30 de julho agora, o senhor anunciou exatamente deu uma boa notícia de que o governo refez os cálculos, né, e apontou assim a possibilidade de o programa que se chamava Bolsa Família, agora passa a se chamar Auxílio Brasil, poderia pagar pelo menos R$300 para 17 milhões de beneficiados pelo programa social aqui no Brasil, né? Seria exatamente essa margem. Eu gostaria de saber o seguinte, em razão dessas questões que o senhor explicou, precatórios, etc., esses cálculos vão ser revistos novamente para baixo? Qual o limite, digamos assim, que as pessoas podem esperar? Cláudio, essa pergunta é importante porque ajuda a gente a dar uma cronologia das coisas. Como eu disse, a gente da nossa função, está sempre fazendo o acompanhamento das receitas e despesas, perspectivas para o ano corrente, perspectiva para os anos seguintes. No dia 22 de julho, recente, a gente apresentou o terceiro relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, que é uma avaliação que a gente faz para o ano corrente, mas nesse relatório, nós, a partir de muito esforço das áreas do governo, a gente foi capaz de reduzir a previsão de gastos com o pessoal no ano de 2021, reestimar as despesas no âmbito da Seguridade Social, reestimar outras despesas. Nós fomos capazes de desbloquear um volume significativo do orçamento de 2021 que estava bloqueado em função de vários ajustes nesse processo orçamentário que começou desde dezembro do ano passado. E, enfim, hoje nós temos um orçamento de 21 com recurso totalmente desbloqueado e uma disponibilidade de quase 3 bilhões para fazer créditos adicionais no orçamento de 2021. Em decorrência dessas revisões, nós revisamos a base das despesas do orçamento de 2022. Então, como eu disse no início, a gente revisou as despesas com o pessoal, revisou as despesas com Previdência, e então nós chegamos à conclusão que nós teríamos, aquele momento, com as melhores informações que nós tínhamos naquele momento, no dia 22 de julho, nós teríamos um espaço que seria suficiente para comportar esse crescimento de no mínimo 50% do programa social que tem sido falado pelo ministro. Ocorre que depois disso começam a chegar, pelo cronograma normal de entrega de informações do Poder Judiciário para o Ministério da Economia para a elaboração do orçamento. Nós temos que elaborar o orçamento até o dia 31 de agosto, pelo cronograma normal, até o final de julho, início de agosto, vão sendo entregues as informações da Justiça sobre os precatórios, as decisões judiciais que devem ser incluídas no orçamento. Foi nesse momento que nós começamos a receber as informações da Justiça que davam conta de um crescimento muito expressivo. Essa é uma rubrica, é importante a gente dizer, que tem tido um crescimento muito expressivo. A gente teve um crescimento de 143% das sentenças judiciais entre 2017 e a previsão para 2022. Nenhuma despesa do governo cresceu 143% nesse período. Com o crescimento dessa despesa, incluindo no orçamento, o que vai acontecer? Todo o espaço esse que nós tínhamos calculado e reservado para
recompor programas de governo, inclusive programas sociais, foi consumido por esse crescimento, porque o espaço que a gente tinha calculado era algo em torno de 30,4 bilhões e o crescimento das sentenças judiciais foi superior a 34 bilhões. Então, hoje, nesse momento, o que o governo tem, com as informações que ele tem e com as normas às quais ele é submetido para a apresentação do orçamento, o governo vai apresentar um orçamento com 89 bilhões de reais de sentenças judiciais e sem um espaço significativo para novos programas sociais. O que proativamente foi feito? Como essa questão da despesa de sentenças é um problema não só para 2022, mas daqui para frente, e é um problema, e eu tenho insistido nisso, não é um problema, o governo não tem dificuldade para pagar a despesa, o governo tem dificuldade para compatibilizar essa despesa com o teto dos gastos. O governo tem déficit, vai a mercado, se financia e consegue financiar suas despesas. No entanto, este crescimento dessa despesa está incompatível com o crescimento do teto dos gastos. Por isso, para restabelecer esse espaço, um espaço da ordem de 33 bilhões de reais, o governo apresentou a emenda constitucional segunda-feira para promover o reescalonamento das despesas com precatório. Em sendo aprovada essa medida, essa emenda constitucional, nós conseguiríamos reestabelecer esse espaço de 30 bilhões de reais para desenhar o orçamento do ano que vem, recompondo políticas públicas e reestabelecendo um volume compatível com o aprimoramento dos programas sociais. Secretário, é o Pedro Campos. Eu queria perguntar para o senhor sobre reajuste de servidores, né? Há espaço para reajuste de servidores na peça orçamentária do ano que vem? Qual o espaço que tem para esse reajuste? Como eu disse, assim, a gente para restabelecer um espaço vai precisar desse reescalonamento das sentenças judiciais. Mas, independentemente disso, mesmo antes da gente ter essas informações sobre as sentenças judiciais, o espaço para reajuste de servidores é muito reduzido. Nós fizemos algumas simulações e como a despesa de pessoal é a segunda maior despesa primária do governo federal. Só fica atrás da despesa com a Previdência Social. É uma despesa que, historicamente, gira em torno de 4% do PIB. É um volume bastante expressivo dentro das nossas despesas. É algo superior a 20% do total das despesas. Por que eu estou dando essa magnitude? Porque se eu estou falando de uma despesa que representa 20% do total, qualquer reajuste minimamente dessas despesas vai consumir um espaço significativo do orçamento total. Então, para vocês terem uma ideia, um reajuste de 5% para os servidores, que seria equivalente a uma média de inflação dos últimos anos, um reajuste de 5% implicaria numa despesa adicional de 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais é metade do que é necessário para fazer a expansão do programa social. Então, a questão do reajuste dos servidores é algo que precisa ser analisado com muito cuidado, porque um reajuste pequeno consome muito recurso e, ao consumir muito recurso, naturalmente, acaba tirando espaço de outras políticas. Bom, ou seja, então o secretário da Receita recomenda ao governo federal que não haja reajuste de servidor no ano que vem, é isso? O secretário do Tesouro. O secretário do Tesouro recomenda que isso seja analisado com muita cautela, porque os efeitos dos aumentos para servidores são muito grandes e, principalmente, não só são muito grandes, consomem do espaço de uma gama muito maior de despesas, mas ele é uma medida que tem impacto por muitos anos. Um reajuste de servidores, considerando o tempo que um servidor fica na folha, seja como funcionário ativo, seja como aposentado, seja em função dos seus pensionistas, e essa quantidade de tempo remonta a mais ou menos 60 anos. Então, um reajuste de servidor tem potencial de ter impactos nas contas por 60 anos, um impacto muito grande, portanto, tem que ser avaliado com muito cuidado.
Secretário, eu estou muito impressionado com esse percentual que o senhor nos deu de aumento dos precatórios determinados do pagamento de precatórios determinados pela Justiça, um aumento de 143%. Nesse caso agora, né, desta vez agora, a Justiça jogou o abacaxi para o Congresso. Toma que este filho é teu e você é obrigado a pagar agora vai ser obrigado a pagar o ano que vem 90 bilhões de reais em precatórios. Isso, segundo várias declarações, inclusive de autoridades do governo, isso representa simplesmente o fim de qualquer tipo de investimento do governo federal, investimento inclusive em programas sociais, no ano que vem. O senhor percebe dado o caráter pouco usual, né, e surpreendente do aumento desse valor dos precatórios do ano que vem, o senhor vê aí alguma decisão de caráter político da Justiça no sentido de promover ou de garantir a paralisia do governo, não? Cláudio, assim, é muito difícil a gente fazer essa avaliação. Tem uma causa em particular que gera uma parte significativa desse crescimento. Eu vou reforçar outro número em relação a esse crescimento. O crescimento real, ou seja, o crescimento descontado da inflação de 2022 em relação ao orçamento de 2021 é mais de 100%. Então, é como se o precatório tivesse a correção da inflação e mais 100% de crescimento. Então é um número muito, muito expressivo que consome consumiu todo o espaço que havia sido previsto para o orçamento do ano que vem. Tem um conjunto de causas que representa a maior parte desse crescimento, que são causas referentes à complementação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental, o Fundef, que posteriormente foi substituído na legislação pelo Fundeb. Esse conjunto, apenas esse conjunto de medidas foram inscritos no orçamento do ano que vem 5 decisões judiciais dessa causa. Essa decisão ela foi de 2017 e isso é importante a gente destacar isso. Alguns analistas, de uma maneira, acredito que desavisada, dizem isso é falta de monitoramento do governo. O governo não pode ser surpreendido por um volume de despesas desse tamanho. Primeiro, todos foram surpreendidos, instituições que não fazem parte do governo, que têm a responsabilidade de fazer o monitoramento das contas públicas, há 3-4 semanas atrás diziam o seguinte: não, o teto dos gastos está garantido até 2027, o governo consegue cumprir sem problema nenhum. Vai ter espaço e tem que ser muito prudente no uso desse espaço. Essas mesmas instituições hoje, que diziam que estava tudo sob controle até 2027, dizem faltou monitoramento do governo para saber que essas despesas entrariam. Só que elas também não monitoraram e não dava para perceber que essas despesas entrariam. O que eu estou querendo dizer com isso? A decisão era de 2017, mas pontualmente, cada precatório que entrará em cada orçamento, isso é uma decisão da Justiça, depende dos trâmites internos da Justiça. Então, nesse rol de 5 decisões, a gente tem uma decisão, e essa decisão são todas em favor de estados essencialmente do Norte e do Nordeste, porque são estados que recebem o maior volume dessa complementação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, tem um estado que, se a gente recebesse 10 decisões judiciais do tamanho da decisão judicial que foi dada por esse estado, muito provavelmente a gente não teria apresentado proposta de emenda constitucional nenhuma, porque 10 decisões do tamanho da decisão que foi dada para esse estado representariam 735 milhões de reais. 735 milhões de reais é um volume expressivo, mas a gente consegue adequar o orçamento. No entanto, a gente recebeu 3 decisões judiciais que montam a 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais é esse volume que eu estou dizendo, é metade do espaço necessário para fazer um programa social, é o volume necessário para dar 5% de aumento para todos os servidores, e 3 decisões, especificamente, para ter 3 estados do Nordeste, representam metade, representam 15 bilhões de reais. Então, é fácil a gente dizer, não faltou monitoramento do governo, mas não tem como a gente saber qual a decisão que vai ser incluída no orçamento, isso é nos passado pela Justiça no final de julho, e
e tem um peso, e é muito aleatório. Como eu disse, se forem 10 decisões do tamanho da menor, eu consigo colocar no orçamento. Se for uma decisão do tamanho da maior, eu não consigo colocar no orçamento. Então, assim, é difícil apontar que há alguma orientação política nessas decisões. Eu acredito, eu prefiro acreditar que a Justiça está fazendo o seu processo da maneira mais isenta possível, mas essas 3 decisões que foram orientadas para o Nordeste, elas realmente tomaram todo o espaço de uma série de políticas. Secretário, essa informação que o senhor traz para a gente é muito importante, porque dentro do bolo dos precatórios tem de tudo, não é? E quando o senhor destaca essas 3 decisões com montantes fora do padrão, queria que o senhor desse mais detalhes. Quais são os estados que se beneficiariam desses precatórios e quais são os motivos dessas ações? Isso é importante. Assim. Primeiro, essas ações elas são causadas por questionamentos que foram feitos pelos estados em função de práticas que o governo federal adotou entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000 em relação ao cálculo da complementação do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, hoje, que hoje equivale ao Fundeb. Esses valores são calculados em termos de um mínimo por aluno em função da destinação de parte da receita dos estados, e quando a receita dos estados não consegue alcançar um mínimo de recursos por aluno, e eu estou fazendo aqui uma explicação mais simplificada para tentar ser mais didático, quando a receita dos estados não consegue atingir esse mínimo por aluno, o governo federal complementa esses recursos. O questionamento judicial era no sentido que o cálculo que o governo federal fazia no final dos anos 90 e início dos anos 2000 não representava fielmente a determinação da legislação e acabava que o governo federal destinava menos recursos para os estados do que o devido. Nesse sentido, esse processo foi para a Justiça, acabou no Supremo Tribunal Federal, os estados questionando que essa complementação estava errada, e, salvo engano, em 2017, o STF deu uma decisão de caráter geral sobre o tema, entendendo que, de fato, o pleito dos estados tinha fundamento e que a administração do governo federal nesse período final dos anos 90 e início dos anos 2000 tinha realmente repassado menos recursos do que o devido pela legislação para esses estados e entendeu, então, que o pleito dos entes da federação tinha fundamento. Só que entre fazer a decisão sobre a tese, se tinha fundamento ou não ao pleito dos estados, e definir cada um dos estados, passaram-se aí 4 anos, cada um dos estados que tem e quanto cada um tem a receber. Passaram-se 4 anos e agora começam a ser escritas. Assim, deve haver mais ações que devem ser inscritas no orçamento nos próximos anos. Para esse ano, a Justiça nos mandou 5 ações do estado da Bahia, do estado de Pernambuco, do estado do Ceará, do estado do Maranhão e do estado do Amazonas, que devem ser inscritas no orçamento de 2022. No entanto, no balanço geral da União, essas 5 decisões, elas montam a quase 16 bilhões de reais, essas 5 ações, e, no entanto, para os próximos anos, nós temos provisionados no orçamento da União uma provisão contábil de até 90 bilhões para o efeito que essas ações terão no balanço patrimonial da União nos próximos anos. Como eu disse, essa é, em função da característica do programa de complementação do Fundo da Educação do Ensino Fundamental, a complementação se dá muito mais nos estados do Norte e no Nordeste, então nós devemos ver aí para os próximos anos, entrando no orçamento, outros volumes expressivos decorrentes desses problemas que ocorreram no final dos anos 90, no início dos anos 2000, e que agora estão sendo pagos por essa administração num contexto de regras fiscais completamente diferente do final dos anos 90 e dos anos 2000. Esse é um caso importante. Decisões equivocadas
dos governos no final dos anos 90, início dos anos 2000, tramitaram na Justiça por mais de 20 anos e hoje o Poder Executivo está sendo chamado para pagar essas decisões judiciais num contexto que tem, por exemplo, método de superávit primário mais rígida, teto dos gastos, e aí fica muito difícil compatibilizar blocos desse tamanho de despesa com o conjunto de regras fiscais que nós temos, mas nós estamos lutando e estamos desenhando maneiras de fazer esses pagamentos sem comprometer significativamente outras políticas públicas e principalmente sem flexibilizar as regras fiscais. Muito bem. Quero agradecer ao secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, que conversou com os ouvintes da Rádio Bandeirantes aqui no Jornal Gente nesta manhã. Secretário, obrigado pela entrevista. Um abraço para o senhor, até uma próxima. Obrigado a todos vocês aí no estúdio e obrigado também para os ouvintes da Band. Um abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.